Meu nome é Vinícius. Vini, Vi, oi, isso não é importante, ok? Mas é verdade. O que é ainda mais importante, veja, nós valorizamos a verdade profundamente. Mais do que isso, a verdade é a base da possibilidade do próprio valor, pois aquilo que não é verdadeiro é falso, e o que é falso não tem valor. Filosofia e ciência historicamente se vangloriam por perseguir a verdade, por desbravar ao longo dos séculos e gerações o imenso oceano de mistério que se expande por onde o olhar alcança, desde o dia em que o homem olhou para o mundo e quis saber o que é isso, né? O que poucos duvidam da importância dessa busca. Afinal, a verdade é aquilo que mais profundamente existe e se manifesta ao nosso redor e em nós mesmos. E o que poderia ser mais importante que isso? A verdade é dizer daquilo que é, ou do que não é, diz Aristóteles no livro 4 da Metafísica. E, parece muito razoável. A verdade é uma propriedade do que eu digo, quando o que eu digo corresponde ao que de fato é, o que eu digo é verdade. Makes sense. Essa é a teoria da verdade como correspondência entre discurso e fato, palavra e realidade. É verdade, eu juro, que meu nome é Vinícius, porque tá no meu RG, tá na minha certidão de nascimento, as pessoas me chamam assim na rua e em casa, né? Eu nunca tive muitos apelidos. É um fato, ok? Verificável na realidade, que eu recebi esse nome da minha mãe com muito orgulho e continuo respondendo por ele. Logo, é verdade. Corresponde à realidade. Ok, Aristóteles? Ok. Sem estresse. Mas antes de tudo, isso é uma frase, né? Não se deixe enganar. Meu nome é Vinícius. Isso são letras. Isso são palavras ordenadas de um certo jeito. Você acha que me engana? Tudo que distingue isso disso aqui é uma convenção descritiva. Chique, né? Esse é um termo do John Austin. É o acordo entre as pessoas que decidem que, nessa ordem, essas letras e palavras têm um sentido. Elas significam alguma coisa, o que quer dizer que elas apontam para algo além delas mesmas e que, por si mesmas, elas não teriam. Esse algo exterior às próprias palavras que a gente decide arbitrariamente associar a elas é o conceito. Não tem nenhum motivo especial pra gente usar a palavra vermelho pra se referir ao conceito de vermelho. A gente só usa. É porque sim. É uma palavra ok, palavra legal. Tanto que diferentes idiomas usam diferentes palavras enquanto o conceito permanece o mesmo. Pensa nisso por um instante. As pessoas dizem as mesmas coisas usando palavras, letras diferentes, o que prova que o que está sendo dito não tá nas palavras. É o conceito. E é apenas ele que dá a elas o poder de transcender a sua própria natureza verbal e se conectar com a realidade. Até a década de 70, não existia na língua inglesa o conceito de assédio sexual, nem essa expressão. Muitas mulheres no ambiente de trabalho sofriam então aquilo que a filósofa Miranda Fricker chamou de injustiça hermenêutica. Sem esse termo, elas eram incapazes de expressar em palavras a realidade que se apresentava diante delas. Essas mulheres sabiam que estavam passando por algo ruim, que estavam sofrendo, mas não tinham ferramentas para dizer o que era. Por causa disso, elas não conseguiam reivindicar a justiça que mereciam. Esse é um caso extremo de algo que todo mundo experimenta, certas vezes, quando a gente se encontra numa situação que parecem faltar palavras para expressar o que a gente sente, o que a gente passa. Quando as nossas mais profundas aflições que extenuam as nossas experiências ficam engasgadas, soterradas perante uma realidade que naquele momento parece não se permitir comunicar. Às vezes a gente só não está ciente de conceitos e palavras que já existem e se aplicariam perfeitamente. Outras vezes eles não existem de fato, mas podem ser explicados combinando outros conceitos. A evolução da linguagem é, em grande medida, o contínuo nascimento de conceitos complexos formados de conceitos mais simples, de modo que o que a gente diz possa corresponder cada vez mais precisamente à realidade, ampliando a minha possibilidade de dizer a verdade. Caramba. O problema, é claro, é que, não funciona. Entre a palavra e o ser, tem um conceito. Na verdade, não é uma correspondência entre o que eu digo e a realidade, sim entre o sentido do que eu digo e os conceitos.
e a realidade. Se você concorda com o que eu disse até aqui, agora, e acha que é verdade, quer dizer que você tem os conceitos associados a cada palavra que eu usei e tô usando, e acha que a forma que eu combinei e tô combinando esses conceitos descreve apropriadamente o jeito que as coisas são, de fato. O que você precisa entender é que tem duas coisas distintas dentro de você. O mundo real, o mundo das coisas tal qual elas aparecem, se apresentam a você, incluindo todas as suas sensações, sentimentos, medos, ambições, dores, prazeres, memórias, a minha voz nesse momento, as suas roupas, o céu azul e tudo ao seu redor. E o mundo dos conceitos, o mundo das noções abstraídas a partir do mundo real. Parece razoável presumir que a própria noção de verdade surge da gente perceber a independência entre esses dois mundos, a gente conseguir comunicar entre si por meio dos conceitos coisas que não existem ou não acontecem no mundo, como um carro de algodão com asas e janelas amarelas. Se você quiser, você consegue imaginar isso, mesmo nunca tendo visto um. O que é incrível, os conceitos nos permitem comunicar coisas que não são, que não serão, que não foram, que é uma outra forma de dizer mentiras. Platão achava que o mundo dos conceitos era o verdadeiro mundo, que o conceito de vermelho é o verdadeiro vermelho, um vermelho que incluiria todos os casos particulares de vermelhos que a gente vê no mundo real, ao mesmo tempo que permaneceria uma coisa única, a pura essência, abstrata, universal do vermelho, que a gente não consegue ver. Nós estaríamos presos numa caverna, vendo na parede apenas as sombras das verdadeiras coisas eternamente distantes da nossa percepção limitada. Julgar se isso faz sentido ou não fica a seu critério, mas o fato da gente não conseguir acessar o mundo dos conceitos da mesma forma que a gente acessa a realidade gera um grande problema para a nossa noção de verdade. Suponha, por exemplo, que haja uma bola de futebol entre nós dois aqui, e eu diga que essa bola é vermelha. A princípio, isso parece verdade, corresponde à realidade, ok, mas perceba que isso continuaria verdade se a realidade fosse essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, infinitamente, o que nos faz questionar até que ponto essa frase corresponde à realidade, já que ela corresponde a infinitas outras também. Isso acontece porque os conceitos são sempre universais, eles abarcam todos os casos possíveis, mas a realidade é sempre singular, é sempre uma só, é uma coisa só, de modo que não importa quantas palavras eu use, quantos conceitos a gente desenvolva, o que eu digo nunca consegue corresponder exatamente ao que é. Em outras palavras, eu nunca consigo dizer a verdade. A nossa relação com a realidade é mediada pela nossa mente. A realidade que aparece pra mim é aquela que a minha mente me mostra. Eu sou um refém dela, de certa forma. Isso quer dizer que a partir dessa realidade que aparece, contudo, eu posso deduzir as estruturas da minha mente. Foi isso que fez Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura. A mente, para Kant, é composta por sensibilidade, entendimento e razão. A sensibilidade recebe a realidade por meio dos sentidos, a gente sente as coisas e elas aparecem. Mas à medida que aparecem, a nossa mente organiza essa realidade por meio de conceitos. Quem faz isso é o entendimento. Sem os conceitos do entendimento, diz Kant, as intuições da sensibilidade seriam cegas. A realidade apareceria como uma mistura caótica de experiências confusas, sobrepostas uma em cima da outra. Os conceitos permitem que a gente entenda o que acontece, que as coisas façam sentido e que a gente possa agir como resultado. Mas sempre que a gente passa da realidade para o conceito, ocorre aqui uma tradução. E como em toda tradução, tem algo sendo perdido, tem algo sendo sacrificado para que essa conversão seja possível. No caso do conceito, o que é perdido é a singularidade da experiência. Porque o conceito não é a realidade. O conceito de vermelho não é o vermelho que a gente vê. O conceito de dor não é a dor que a gente sente. O seu conceito de voz não é essa voz que você está ouvindo nesse momento. Não é. E se a verdade é uma correspondência com a realidade, tem um limite para o quanto de verdade a gente consegue acessar se a gente pensar apenas em conceitos. Tem um limite para o quanto de verdade a gente consegue transmitir se a gente falar apenas em palavras. Porque a única coisa que corresponde completamente à realidade e que é completamente verdade é a própria realidade. É o que existe, o que se manifesta aqui e agora, para além de qualquer possibilidade de dúvida. Olhe ao seu redor e para dentro de si e perceba que existe algo que precede todos os seus conceitos sobre esse algo. Algo que se revela livremente, que se mantém aberto a cada segundo que você existe aqui. Eis aqui a verdade que você procura.
A verdade que é anterior ao entendimento, anterior aos conceitos, a verdade que é o puro aparecer sagrado das coisas como elas são a cada momento. Mas se Kant estiver certo, e o entendimento for uma faculdade fundamental da mente, não é como se a gente pudesse só desligar os conceitos. Faz parte da gente. A gente não consegue receber essa realidade sem entender, sem decompor ela em conceitos familiares. Eu não consigo só estar aqui sem pensar que eu sou alguém, que eu tô num lugar, numa cadeira, dizendo palavras pra você. Nós, seres racionais, somos criaturas divididas entre dois mundos. E a busca pela verdade é a eterna tentativa de conciliação entre eles. Ideias e coisas, forma e matéria, eterno e efêmero. O homem caminha pelo mundo imerso em sua contradição, à procura da verdade, que não se alcança. Mesmo para Kant, existe um momento em que a forma como as coisas aparecem para mim é tão complexa, tão difícil de entender, tão indecifrável que eu não consigo encaixar ela em nenhum conceito familiar. Eu não consigo explicar em palavras o que acontece porque nenhum conceito, nenhuma palavra parece adequado. Parece capaz de encapsular a enormidade dessa experiência. Ela escapa do entendimento, ela não se permite entender, não se permite traduzir plenamente. É um momento de revelação profunda e que não importa o quanto eu tente, o meu entendimento falha em enquadrar logicamente o que se apresenta diante de mim. Eu sinto profundamente, mas o que a minha mente me mostra é algo que os meus conceitos não conseguem alcançar, eu não consigo explicar, eu não consigo transformar em palavras o poder desse momento. Eu me torno mera testemunha silenciosa desse instante fugaz e enorme, dessa experiência profunda que me prende, encanta e não se permite converter a nada além de si mesma. O nome desse momento, dessa experiência, diz Kant, é beleza. A beleza é o instante em que a realidade parece impor um limite aos meus conceitos. E toda a minha filosofia, toda a minha ciência é obrigada a abdicar de qualquer pretensão de traduzir o que se apresenta. Kant vai dizer que a beleza induz em mim, de forma extraordinária, um estado de harmonia entre as minhas faculdades. A minha sensibilidade não é mais submissa ao meu entendimento porque ele não consegue reduzir essa experiência a nenhum conceito claro. Não é claro. Não é possível dizer com clareza a profusão de significados distintos, sobrepostos e lindos que esse momento me apresenta. O momento da beleza me permite, assim, acessar o que eu não posso entender. Me leva para um lugar que vai além de mim mesmo e me permite encontrar, de fato, pela primeira vez, a completa e inquestionável verdade. A verdade que não se traduz, que não se fala, que apenas é, e na plenitude do seu ser me mostra tudo o que eu preciso saber. Se a filosofia é a busca pela verdade, é a minha tentativa constante e interminável de converter em conceitos cada vez mais elaborados, cada vez mais precisos, aquilo que todos nós vivemos e sentimos a cada instante que existimos. Se esse é o objetivo, então esse é o ponto em que a filosofia precisa dar lugar à arte. Porque no ponto em que a verdade não pode mais ser entendida, não pode ser conceitualizada, ela precisa ser, tem que ser, pelo menos, sentida através da beleza, através da arte.
ela precisa nos mostrar aquilo que os nossos conceitos não alcançam. A verdade mais profunda, mais importante, que não pode ser dita. Em grande medida, esse vídeo é uma declaração pessoal das minhas convicções nesse canal. É aquilo que me empurra a cada passo da minha vida. A busca por essa verdade. Por essa revelação que vai me mostrar, ainda que por um breve instante, o sentido das coisas. Me tornar um filósofo, me tornar um artista, são dois lados dessa mesma busca, dois caminhos complementares que eu tava provavelmente destinado a trilhar e que tornam esse canal a representação máxima dessa minha busca. Eu quero encontrar e transmitir aqui algo verdadeiro pra mim, pra vocês, algo profundo, tanto a verdade que pode ser dita por meio da filosofia quanto aquela que não pode, que só pode ser sentida por meio da arte. Eu não quero abrir mão de nenhuma delas, entende? Eu quero agradecer a todos que ainda estão aqui, todos que estão assistindo, especialmente os meus apoiadores, que me dão a oportunidade de continuar fazendo isso a cada vídeo. Eu sei que eu faço muitas promessas e acabo não cumprindo. Eu sei que eu demoro, que eu sumo, não é ideal. Eu ainda tô tentando aprender a ser um adulto, parece, né? 1/4 de século ainda não foi o bastante pra eu chegar lá. Aparentemente. Desculpe por isso, mas eu continuo aqui. E deixo aqui o meu agradecimento, deixo aqui o meu apoio-se para quem tiver condições e desejo de me ajudar nessa caminhada. Eu tô planejando fazer chamadas com os apoiadores mensalmente para falar dos vídeos e responder perguntas. Eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer. Além disso, eu também tenho um clube do livro que tá parado por culpa minha, mas vai voltar e pode te interessar. De todo modo, muito obrigado por assistir e até a próxima.